paz de Cristo a todos e a todas. Bem, eu sei que falei no vídeo anterior que nós prosseguiríamos na releitura dos cânticos, do versículo 1 em sequência. Todavia, sempre Maria tem que passar na frente. E então se torna necessário, nesse vídeo, vos apresentar uma oração à Virgem Mãe, a qual consta na Bíblia. Esta oração, como já citei no primeiro vídeo, existem textos selados e com Deus não se discute. Se Ele cede ou concede a alguns ou não, aí é a vontade dele. O meu trabalho é obedecer aquilo a qual fui chamado. Então vamos à introdução da oração à Virgem Mãe que consta na Bíblia. A introdução faz muita parte também para entendermos na sequência a releitura do livro dos Cânticos. Então vamos lá. É necessário que sempre Maria passe na frente. Não foi diferente na festa de Domingo de Ramos, com a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, e também não foi diferente quando citado no vídeo anterior, onde citei o porquê que Jesus chama a mãe dele de mulher. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, assista, porque agora eu vou falar também de um outro entendimento, ou de entendimento que aparentemente é meu, mas não falo de meus entendimentos, e sim do que eu recebi. A questão do porquê Jesus Cristo, desta vez durante a crucificação, se refere novamente à mãe dele como mulher. Então vamos ao que diz o texto. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. João, capítulo 19, versículo 26. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João, capítulo 19, versículo 27. O entendimento desse texto é que, mais uma vez, ele se refere, quando ele fala: mulher, eis aí teu filho, está apresentando o filho regenerado a Eva. E quando ele diz: filho, eis aí tua mãe, na perfeição de um filho, por isso ele diz que amava, ele está dizendo para que aquele filho que ama sua mãe é digno de entrar no reino de Deus, porque em casa, na realidade, é no seu corpo, o corpo regenerado, e recebe no coração, Maria no coração. Tá ok, pessoal? Vamos em frente. Uma outra questão, quanto à citação da Bíblia ACF, no primeiro vídeo, o testemunho só é válido vindo de fora. Ou por acaso, se formos levados aos tribunais e alguém de nossa casa ou família testemunhar a nosso favor, é válido? Claro que não é. Então,
Não se espante, porque não há contradição nenhuma, porque o que interessa é a verdade, ok? Vamos seguir com a introdução da oração da Virgem Mãe. Capítulo 31 de Provérbios, 2 versículos 01 ao 07, antecipam a fala ou oração de louvor. Temos conhecimento histórico que Jesus Cristo começou a pregar, evangelizar, após os 30 anos, ou seja, dos 31 aos 33 anos, data do seu passamento na cruz. Então, pela ordem das coisas criadas, Jesus aparece no livro 31 de Provérbios, no texto de Lemuel, nome de origem hebraica, que significa consagrado, separado ou dedicado a Deus. Nos conselhos de sua mãe, tendo este livro 31 versículos, ou seja, a idade que Cristo historicamente começou a evangelizar. A Bíblia nos diz que Lemuel foi rei de Massá. Rafdim, que depois passa a se chamar Massá e Meribá. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Rafdim. Não havia ali água para o povo beber. Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Massá, que significa prova, processo ou teste, pois naquele lugar o povo entrou em litígio contra Deus. Ele chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo, capítulo 17, versículo 7. Deus faz brotar água da rocha, mandando que Moisés golpeie com seu bastão, e vale lembrar que São Paulo fez uma interpretação desta passagem, dizendo que esta rocha de Rafdim representava Cristo, conforme 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, que os seguia. E essa pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E continua na analogia, nos dizendo: de fato, também o soldado feriu o lado de Cristo na cruz e saiu sangue e água. Ele que sacia nossa sede de Deus, nos diz: quem tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37. E todos nós sabemos que o número da criação é o número 7. Como 7 é o número dos castiçais de ouro descritos em Apocalipse. Temos então a fala de sua mãe, 2 versículos de Provérbios, de 01 a 08 deste livro. Vamos à introdução. Provérbios 31, versículo 1. Palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Vamos aqui a um texto correspondente. Um dos, existem vários, mas sempre para questão de logística, na didática do texto, vamos citar nesse caso um só. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse,
capítulo 22, versículo 7. Capítulo 31, versículo 2. E como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos. São todas perguntas. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Capítulo 31, versículo 3. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Vamos a um versículo de entendimento de um outro livro. Apenas um, porque existem vários. Para que não des a outrem a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Provérbios capítulo 5, versículo 9. Provérbios 31, versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes ou desejar bebida forte. Vou fazer umas inferências aqui, sabendo que Sansão, o texto dele, ele foi, na realidade, traído por sua mulher, que ele contou o segredo dos seus cabelos, a força estava nos seus cabelos, e assim ele foi derrotado, porque contou o segredo à mulher. Neste caso, a palavra de Sansão, tudo que Deus escreve é para relacionar ao entendimento do homem no tempo desejado por ele ou determinado, em relação à restauração do homem, ou seja, a ressurreição dos corpos. Tá? Então, vamos ver o que diz o texto. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes, ou desejar bebida forte. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Juízes, capítulo 13, versículo 4. Vamos a um outro de Juízes. Depois teve esta mulher um filho a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes, capítulo 13, versículo 24. Disseram, pois, a Sansão, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol. Veja que naquela época não existia relógio como hoje. Então, o dia se contava no pôr do sol e no amanhecer do outro dia. Quando findava um dia, já estávamos no próximo dia. Então, foi antes de se pôr o sol. Relacionando a esse texto do aparecimento de Maria, no versículo 8 de Provérbios. Vamos lá. Perguntaram a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrassem com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Juízes, capítulo 14, versículo 18. Nos remetendo esse texto a quem não lavrar, quem não interagir com Maria, não vai obter os segredos da ressurreição dos corpos, porque a ressurreição de corpos é o maior presente para o ser humano. Mas essa peneira
Jesus Cristo já disse que a porta é pequena. Então, vamos ao entendimento e acompanhamento que se torna muito necessário a observação nos textos com clareza. Tá ok, pessoal? Não quero ser o dono da verdade, apenas estou transmitindo algo ao qual eu fui chamado, ok? Vamos lá. Então a novilha referida é a mulher e é o segredo. E também sabemos que muitas seitas não aceitam a mulher em sua corporação, já por causa desses entendimentos que eles têm das escrituras. Só que como eles são contra, eles sempre escondem, ok? Mas nós vamos seguir na verdade, de mão dadas com Maria, ancorados em Jesus Cristo, ok, pessoal? E vamos em frente. Capítulo 31 de Provérbios, versículo 5. Para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Vamos aos textos correspondentes. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Salmos, capítulo 9, versículo 18. Capítulo 31, versículo 6 de Provérbios. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, eu vinho aos amargurados de espírito. Vamos aos textos correspondentes. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabe. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Isaías, capítulo 56, versículo 10. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este e ainda mais abundante. Isaías capítulo 56, versículo 10. Capítulo de Provérbios 31, versículo 7. O que encerra a orientação para a introdução da leitura da oração à Virgem Mãe. Capítulo 31, versículo 7. Que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria não se lembre mais. Versículos de entendimento. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Isaías, capítulo 54, versículo 4. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Isaías, capítulo 54, versículo 5. Na oração à Virgem Mãe, nós vamos seguir no próximo vídeo, para que não fique muito longo este, a gente segue na sequência do próximo, ok? Então fique com Deus, assine o canal, divulgue, tá, pessoal? Divulgue, porque faz necessária a divulgação. Todos nós devemos ser obreiros de Cristo, tá? Devemos trabalhar em favor do Evangelho, do que é nos dado de graça. Então, a gente tendo algum vídeo, algum conhecimento de alguém que, na realidade, não está apenas fazendo o seu trabalho,
cumprindo o seu trabalho, a gente participando desse trabalho, sem falar de ninguém, não envolvendo nome de pessoas para que faça sucesso na internet, tá? Porque não interessa a orientação ou o que é designado para outros membros de outras denominações religiosas, tá? O que importa é a verdade, sempre a verdade, tá ok, pessoal? Vamos acompanhar o próximo vídeo e não deixe de verificarem o primeiro vídeo no tratamento de Jesus Cristo referente a quando ele chama a mãe dele de mulher durante a festa de Caná, tá? Nesse agora nós tivemos a palavra da cruz, onde ele se referiu à mulher. Tá ok, pessoal? Até o próximo.